Já foi? Acho que não. Entre ao vivo. É aqui que eu vou clicar. E agora? Foi? Fala, Horto. Tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda ao nosso resumo de ortodontia. Vocês estão me ouvindo bem? Tem um chat em algum lugar da tela aí, não sei se está vendo pelo celular ou pelo computador. Se você estiver pelo aplicativo do YouTube, provavelmente em algum lugar da tela tem um chat onde você pode falar comigo. E a primeira pergunta que eu queria saber é: vocês estão me ouvindo? Tá tranquilo, som? Belezura? E a segunda pergunta, na verdade, deveria ser a primeira, né? Que falta de educação é: você está bem? Tudo bem por aí? Como é que tá, Horto? Ó, a Trícia apareceu aí, fala Trícia, boa noite. Joevane, Carol, boa noite, gente. Acredito então que vocês estão me ouvindo, né? Ah, tá sim. Beleza, beleza. Bom, bem-vindos e bem-vindas aqui. Vou esse 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 quadro aqui, digamos assim, é enrolação zero. Podem ficar tranquilos, tranquilas. Qual que é o objetivo aqui? Rapidinho, só contextualizar para vocês. Eu estava pegando feedback de alguns alunos da mentoria TPP, perguntando o que poderia melhorar, o que falta para uma versão nova da mentoria que eu estava elaborando, e muitos falaram que seria interessante ter aulas de aprofundamento específicas em determinados temas com mais frequência. E aí, juntando o útil ao agradável, eu falei: bom, eu já estou querendo fazer um pouco mais de conteúdo para quem, porventura, ainda não é aluno, ter a oportunidade de aprender um pouco mais também aqui comigo. E se a gente fizer essas aulas toda semana, mas, claro, beneficiando os alunos, né? Vai ser da seguinte forma: todo mundo vai poder ver ao vivo, mas a gravação fica disponível depois, só para quem é da mentoria. Então, quem não é aluno vai ter que se esforçar um pouquinho mais para estar aqui presente ao vivo nas terças-feiras à noite. Ainda assim, tenho certeza que vai valer a pena. Beleza? Vamos lá. Boa noite a todo mundo que chegou aí. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Júlio, Áquila, Cibele, Samara, Carol, Yuri, Silvia, Eliane. Nosso tema de hoje. Aqui, ó, só para vocês entenderem qual que é o lance, a ideia aqui é ser jogo rápido. Uma, uma breve aula aqui de 20, 30, no máximo 40 minutos, respondendo algumas questões bem objetivas da ortodontia, e no final a gente abre para dúvidas, tá? É a primeira vez que eu estou fazendo nesse formato, então pode ser que passe de 40, pode ser que seja menos que 20 minutos de aula, pode. A gente vai ajustando aqui com o tempo. O que eu não queria deixar de fazer era de começar, para a gente já poder trocar essa ideia aqui bem entre amigos mesmo. Bora lá então? Quando extrair na ortodontia? E vão deixando dúvidas no chat aí se quiser, tá? Que eu vou responder tudo provavelmente ao final. Neste momento vocês devem estar vendo minha tela, que eu abri minha aula de extrações de ortodontia, vou inclusive ministrar ela presencialmente na especialização neste sábado. E é o seguinte, galera, melhor do que esses slides por enquanto, eu vou montar um resumo com vocês, direto aqui, ó, anotando. Quando extrair dente por motivo ortodôntico. O que vocês acham? Vamos falando aí no chat qual que é a opinião, a percepção de vocês hoje. Porque eu já vou adiantar para vocês que são principalmente dois motivos que nos levam a extrair um dente por motivos ortodônticos. O primeiro motivo é falta de espaço severa. Que é isso, falta de espaço severa, Matheus? Só ver aqui, vocês estão vendo minha tela. Se estiver na frente aí, eu acho que eu não estou na frente. Tô não, tá de boa, né? Qualquer coisa vocês falam aí que eu vou acompanhando o chat aqui pelo celular. Então, primeiro motivo para extrair um dente por motivo ortodôntico, falta de espaço severa. Quando a gente tem apinhamento, ou seja, dentes encavalados, que é a mesma coisa de falta de espaço, eu tenho 5 formas principais de ganhar espaço num tratamento ortodôntico. Quais são? Eu posso vestibularizar os incisivos, eu posso expandir a região posterior,
Eu posso fazer desgaste interproximal, eu posso distalizar caninos pré-molares para abrir espaço para os incisivos, ou eu posso extrair algum dente. Agora a questão é, quando que eu vou fazer cada uma dessas coisas? E para tentar responder isso de uma forma bem clara aqui para vocês, vejam estas imagens. Aqui eu tenho diferentes níveis de apinhamento sendo mostrados. Um apinhamento mais leve, um apinhamento mais moderado e que tal um apinhamento bem mais severo. Se parar para pensar, a gente não precisa nem de referência demais, não precisa nem de fazer conta demais ou análise de modelos. Olhando essa imagem aqui do lado esquerdo da tela, eu estou analisando, eu vejo que eu não preciso tirar um dente para que eu consiga alinhar os demais que estão aqui apinhados, concorda? Ou tem alguém aqui que acha que eu precisaria extrair, por exemplo, um pré-molar para ter espaço suficiente para extrair esses incisivos? Não, não preciso. Nessa imagem aqui ao lado, o apinhamento é um pouquinho maior. Eu tenho uma perda aqui, eu tenho a ausência do 36. Mas ainda assim, será que eu preciso, por exemplo, extrair? Imagina que tem o. Faz de conta que tem o molar aqui. Faz de conta que o molar, o 36 está aqui, ó, tem um dente aqui. Você acha que eu precisaria extrair o 35 para dar um jeito do 34 entrar no arco? Olhando aqui, a gente começa a querer ficar naquele limbo, né, do a zona limítrofe entre sim, não, talvez, quem sabe eu precise realmente fazer uma análise para eu ter um pouco mais de segurança, mas levando em consideração que eu posso vestibularizar incisivos, eu posso vestibularizar um pouquinho os dentes posteriores, eu posso fazer desgaste interproximal, talvez até distalizar um pouquinho o segundo premolar. Eu tenho várias formas de ganhar um pouco de espaço sem que ainda eu tenha que fazer uma extração. Qual que é a diferença? A extração por si só vai liberar muito espaço de uma vez, mas nem sempre é o recomendável. Via de regra, se você quer um parâmetro aí, você vai pensar em lançar a mão de exodontia em um tratamento ortodôntico com o objetivo de ganhar espaço quando tem um dente inteiro fora do arco ou quase. Se você quiser em números milímetros, isso aí vai ficar algo em torno de 6 milímetros para mais. Como nesse caso aqui, ó. Aqui, dá para forçar a barra e abrir espaço para esse canino e esse canino? Dá. Os pré-molares e molares vão distalizar, os incisivos vão vestibularizar bastante, porque é como eu ganho espaço. Se eu jogo o incisivo para frente, eu estou aumentando o perímetro do arco, eu estou ganhando espaço. Se eu estou levando prés e molares para trás, também estou liberando espaço. A questão é, será que se eu fizer isso vai ficar bom? Os dentes vão ficar com um bom encaixe, os incisivos vão ficar com uma boa inclinação? É numa situação como essa que normalmente eu começo a realmente tomar a decisão de, poxa, aqui eu vou precisar tirar algum dente, porque a falta de espaço é bem grande. Eu tô vendo que já tá rolando algumas perguntinhas aqui no chat. Eu tô acompanhando o chat aqui, tá? Por isso que eu tô olhando para baixo. Renata falou, compensar. Boa, Renata. Renata já pôs aí as próximas indicações de exodontia. Compensar classe 2, classe 3, biprotrusão. Legal. Carol, depende do perfil do paciente também, né? Boa pergunta. Carol, olha que interessante. Ó, mais uma situação aí para exodontia. Olha que interessante, Carol. Vou repetir a pergunta aqui para todo mundo pegar. Indicar a extração vai depender do perfil do paciente. Vamos achar um perfil aqui. Deixa eu achar, já eu volto nesses slides. Esse caso aqui, essa paciente, talvez você já tenha até visto ela em outra situação, porque algumas vezes eu mostro ela em aula.
Se, vamos lá, raciocina comigo. Tem aquela questão. Se eu tirar dente, automaticamente eu comprometo o perfil do paciente? E a resposta direta para isso é não. Não necessariamente. Se você tirar dente e distalizar incisivos, ok, você provavelmente vai ter um impacto no lábio desse paciente e afetar o perfil. Mas, numa situação como essa, em que eu tiraria um dente para basicamente outro dente ocupar o lugar dele, os meus incisivos basicamente não vão mudar de lugar. Eles basicamente vão continuar na mesma posição. Porque aqui, por exemplo, eu tiraria o 24, o 23 vai para o lugar dele, certo? Os incisivos não vai nem sobrar espaço para eles retraírem. Consequentemente, eu basicamente não vou afetar os lábios do meu paciente. Então, tem a observação do perfil, Carol, mas vai ser mais nas próximas indicações de exodontia, quando a gente for pensar em correção de classe 2 ou 3, ok? Então, parece ter um negócio na minha cara aí na tela. Tem mesmo? Acho que é o símbolozinho de inscrever no canal do YouTube. Depois eu tenho que dar um jeito nisso, hein? É ao vivo, galera. Acontece essas coisas. Então, vamos lá. Volta para o nosso resuminho aqui. Primeira indicação para extrair dente por motivo ortodôntico, falta de espaço severa. E aí, já vou até acrescentar aqui, ó. Se um dente for basicamente substituir o espaço do outro, não tende a afetar o perfil, porque os incisivos continuarão no mesmo lugar. Por outro lado, não vou escrever aqui, mas por outro lado, se um dente não for ocupar o lugar do outro, permitir a retração de incisivos, aí sim pode afetar perfil, que é o que a gente vai ver no próximo item aqui. Não sei se está pequeno, se está grande, mas eu ainda vou definir um lugar para eu poder disponibilizar esses resumos para vocês também, tá? Então, vamos completar bem bonitinho aqui, ó. Um parâmetro, falta de espaço. Deixa eu dar um zoom aqui enquanto eu escrevo para vocês conseguirem ver. Falta de espaço maior que 6, 7 milímetros. Ok? O que mais vocês pegaram aí de informação importante e acha que vale colocar aqui no nosso resumo? Matheus, qual dente que eu extraio? Eu extraio, ó, eu extraio mais perto do problema, como via de regra a gente ouve falar. Eu extraio dente em outro lugar. Quase sempre, cara, você vai extrair o dente mais perto do problema, mas aqui a gente está analisando bem cruamente uma imagem e às vezes não é suficiente. Às vezes não, é importante você avaliar a oclusão do paciente para tomar essa decisão. Sabe por quê? Visualiza o seguinte: hipótese número um, o 24 está exatamente no lugar onde o 23 deveria estar para o paciente ficar ali encaixado em classe 1. Claro, então, vou extrair o 24. Hipótese número 2. Hipótese número 2. O 23 está de classe 2. Vamos achar uma classe 2. Ó, o 23 está de classe 2. O 23 não, perdão, o 13 está de classe 2. E, além disso, a linha média superior está desviada para o lado esquerdo, para o lado oposto. Opa, então volta. Se aqui o 13 está mais à frente do que deveria, e eu tenho que trazer meus incisivos para o lado direito também para corrigir a linha média, eu vou acabar ganhando espaço do 23, na verdade, tirando o 14, porque tirando o 14,
eu distalizo 13, distalizo aqui o 13, deixa eu pegar a setinha, pego o 13 e jogo para trás. Com isso, eu vou conseguir trazer meus incisivos para o lado direito também, corrigindo a linha média, e aí vai sobrar o espaço para eu colocar o 23 no arco. Então, tem aquela ideia, a gente tem muito aquela ideia de que o dente a ser extraído é o dente mais próximo ao problema. Funciona na grande maioria das vezes, mas é mega importante você olhar a oclusão do paciente e linhas médias, porque vai fugir dessa regra de extrair o dente mais perto do problema quando você tem desvio de linha média. Acho que dá para resumir dessa maneira. Vou até acrescentar no nosso resumo aqui. Qual dente extrair? O mais perto do problema, exceto quando há desvio de linha média dentária. Beleza. Então, com isso, a gente entende aqui sobre o primeiro motivo, a primeira indicação para extração por motivo ortodôntico, falta de espaço severo. Segunda indicação, segundo momento ou motivo para extrair um dente por motivo ortodôntico. Classe 2 ou 3, meia ou maior. Pera aí, Matheus, o que que você está dizendo com isto? Vamos ver. Visualiza o seguinte. Vamos falar de classe 2. Pegar a classe 2 como exemplo, que classe 2 é o que mais tem no consultório. Minha classe 2, ela pode ser pequenininha, eu chamo de um corte classe 2, mediano, uma classe 2 meia ou meia classe 2, um pouquinho maior, classe 2 3 quartos, ou uma classe 2 grandona, uma classe 2 total, quando os meus dentes posteriores estão uma cúspide inteira à frente do que deveria, pensando aqui no arco superior. Mas a classe 2, ela pode ser porque a parte de cima está para frente, só que também pode ser porque a parte de baixo está para trás, ou mesmo um pouquinho de cada. Então, a gente tem que identificar onde está o problema, se é em cima ou embaixo, para definir onde que é o ideal que eu atue para tratar esse problema. Quase toda a classe 2, a grande maioria, é por deficiência inferior, deficiência mandibular. Aí acaba que os dentes ficam lá atrás também. Então, a maioria das classes 2, das classe 2, eu vou tender a tratar usando alguma mecânica que leve a minha parte inferior para frente, mesialize meus dentes inferiores. Mas existe uma situação de classe 2 em que eu vou priorizar, escolher alguma mecânica que distalize o arco superior. Que classe 2 que é essa? É aquela classe 2 em que, vamos lá, pega as características. O paciente tem um alinhamento pescoço boa, ou seja, ele não tem deficiência de mandíbula. Segundo, ele tem um ângulo nasolabial fechadinho. O lábio superior dele tem uma certa projeção, justamente porque a parte superior dele tem uma certa projeção. E nesses casos, muitas vezes, o que que vem junto com essa projeção de lábios? Cadê o Cauã aqui? O que que vem junto com essa projeção de lábios? Projeção de incisivos. Matheus, espera aí. Classe 2 com um alinhamento pescoço boa. Aqui, ó, um alinhamento pescoço. O queixo não é colado no pescoço, existe um espaço aqui. E com projeção superior e ângulo nasolabial fechadinho. Você acabou de me falar isso, mas aí você me mostra um caso em que o ângulo nasolabial do paciente já não é tão fechado assim. E agora? Existem situações que fogem um pouquinho da regra, Horta. E uma coisa que
que eu aprendi para sofrer um pouco menos, é até uma coisa que o Carlos Alexandre Câmara fala muito. Ele até brinca com isso, mas é verdade. Na orto, tudo não terás. Então, nós estamos desenhando alguns parâmetros aqui para você ter referência das indicações, mas tem situação que foge do clássico, foge do redondinho, que na verdade é o que mais acontece, né, quando a gente vai atendendo nossos pacientes. Mas, pega essa situação aqui. Exceto pela projeção de lábio superior, exceto pelo ângulo naso-labial, um paciente como o Cauã aqui, olha o tanto, essa tela é dele. Olha o tamanho da projeção de incisivos. E era um paciente classe 2. Poxa, para eu conseguir reduzir essa projeção de incisivos e corrigir a classe 2 dele, eu tinha, eu tinha duas opções. Ou eu mesializava a parte inferior e tentava lingualizar um pouco o superior o que desse, ou a gente partiria, por exemplo, para uma extração de pré-molares, para eu conseguir ter bastante espaço para distalizar caninos e prés, até corrigir a classe 2, e também bastante espaço para conseguir lingualizar os meus incisivos, melhorando a posição deles no arco, a inclinação deles, o encaixe. Em algumas situações, a gente vai priorizar o que está mais incômodo. No caso do Cauã, eu lembro, foi um caso que até, como se diz na época, eu até me emocionei assim depois de um tempo de tratamento, porque a mãe dele chegou falando que ele queria tratar porque o povo chamava ele de dentuço ou coisa do tipo na escola, um moleque lá de 9, 10 anos de idade. E aí depois de mais ou menos, deve ter sido mais ou menos um ano de tratamento, até dar aquela melhorada boa assim, o menino chegou até com um piercing no ouvido, boné, todo estiloso, todo empolgado, já tinha resolvido o problema que estava incomodando ele. Então, entenda, a prioridade, assim, o mundo ideal é eu pensar em extração de premolares numa classe 2 para um paciente que tem uma boa alinhamento pescoço, um ângulo naslabial fechadinho, ou seja, uma projeção de lábio superior, e incisivos bem vestibularizados. Ocasionalmente eu não vou ter todos estes critérios, mas eu tenho que pôr na balança o que vai valer mais a pena. Mexer onde eu não iria mexer, por talvez não ser o ideal perfeito, ou mexer no que vai de fato resolver o problema maior do paciente. Ok? Então, vamos para o resumo. Quanto que eu vou extrair dente premolar para corrigir classe 2, meia ou maior? No caso da classe 2, vamos lá. No caso da classe 2, alinhamento pescoço normal, ângulo, opa, ângulo nasolabial fechado, ou seja, lábio superior projetado, incisivos superiores vestibularizados. É uma opção de tratamento para classe 2, que quando eu extrair pré, distalizar canino incisivos, eu não vou mexer no alinhamento pescoço, eu vou tirar um pouquinho do lábio do meu paciente, mas como o lábio é projetado, não vai fazer mal, e eu vou melhorar a inclinação dos meus incisivos. Na classe 3, portanto, é o contrário. No caso da classe 3. No caso da classe 3, eu vou extrair pré-inferior quando o meu paciente tem uma linha, né, uma mandíbula projetada à frente da fronte, ó, ficou à frente da fronte. Deixa eu explicar isso para você. O que é uma mandíbula projetada à frente da fronte? O Thiago tá aqui? Cadê? Deixa eu ver aqui. Fotinha do Thiago. Aqui. A fronte que a gente está chamando aqui é a testa do paciente. Quando esse paciente de perfil tem um queixo, uma mandíbula que ultrapassa a testa, a gente está diante de um paciente que tem uma mandíbula, uma protrusão, uma
projeção mandibular acentuada. Neste tipo de paciente, é um caso onde a gente pode ter indicação de extração de premolares inferiores para corrigir a classe 3. Da mesma forma que a classe 2 tem que ser aí, de preferência, uma classe 3 meia ou maior. Menor do que isso, particularmente, eu já acho mais interessante usar uma mecânica mais simples, como a mecânica de elásticos mesmo. Então, mandíbula projetada à frente da fronte, projeção de lábio inferior, e aqui, nem sempre no início do tratamento eu vou ter os incisivos inferiores vestibularizados. Muitas vezes o paciente vem compensado para você, já com os incisivos bem lingualizados. Mas, quando você alinha, esses incisivos chegam a cruz a mordida. Então, a dica aqui para você. Quando você pegar um paciente classe 3 meia de caninos ou maior, em que os incisivos estão compensados, estão lingualizados, incisivos inferiores, não cola eles no início do tratamento. Cola todos os outros dentes, deixando os incisivos de fora, corrige a classe 3, ou seja, distaliza o canino, para que, depois disso, aí você inclua os incisivos no fio para alinhar eles. O que isso vai te evitar, Orto? Isso vai evitar que você acabe projetando os incisivos durante o alinhamento e tenha que ficar com a mordida cruzada durante certo tempo ali no tratamento do seu paciente. Não recomendo, não é interessante. O paciente não fica feliz de ficar mordendo com a mordida cruzada. É melhor você não colar os incisivos de início. Se for o caso, põe um protetor de borracha ali na região deles no fio, ou uma mola fechada, alguma coisa nesse sentido, só para o fio não ficar balançando, digamos assim, e faz toda a mecânica de classe 3, toda a correção normalmente, não vai mudar nada na sua mecânica. Pelo contrário, se você for extrair press para distalizar os caninos, você pode até colocar uma mola aberta entre os caninos para ajudar a distalizar eles. O efeito dessa mola de cá e de cá vai ser favorável para o seu caso, porque ela vai empurrar um canino para um lado, empurrar o outro canino para o outro lado, então só efeito favorável, e no final você inclui os incisivos. Agora, Matheus, eu tinha um paciente classe 3, já colei, cruzou a mordida, o que eu faço? Bom, se você está vendo que é uma classe 3 meia ou maior que isso, e você está com os incisivos vestibularizados, está aqui totalmente dentro dos nossos critérios para exodontia dos premolares também. Ok? Dúvidas, galera? Silvia, por que não colar os incisivos? Silvia, dica, dá uma no vídeo aqui, tá ao vivo, mas é só voltar um pouquinho, você tem como você controlar na barra de rolagem do vídeo aí, que aí você pega a parte de novo. Preocupa não. E também, se você está na mentoria, vai ficar gravado para vocês, beleza? Então aqui, galera, ó, da mesma forma que a classe 2, classe 3 também tem vários tamanhos, vários níveis de gravidade. Não recomendo extrair para uma classe 3 um quarto. É um tipo de caso que, via de regra, o uso de elásticos resolve. Mas se for uma classe 3 meia, 3 quartos ou total, já pode caber sim essa indicação aí de extração de pré-molares para correção da classe 3. Dúvidas até aqui? Me contem, deixa eu ver aqui no chat o que vocês estão falando. Vou olhar aqui agora, só preparar um último slide que eu quero mostrar para vocês sobre linha média. O slide da linha média é legal de mostrar. Depois me dê um feedback aí, foi rapidinho, foi bom? O que vocês acharam desse estilo? Mais direto ao ponto, talvez? Enrolou? A Renata Correia perguntou: professor, qual o limite entre exodontia para compensação e indicação para ortognática? Renata, se seu paciente quiser mudar perfil, ortognática. Se ele não se importar com o perfil e aceitar que você dê um bom encaixe dentário para ele, sem ortognática.
Detalhe, detalhe. Olha isso aqui. Quando eu falo numa classe 3,5, é porque aqui a gente não está falando no tratamento especificamente, na mecânica para solucionar, tá? Eu vou abrir um outro momento, provavelmente, para a gente falar da mecânica de classe 3, mecânica de classe 2, etc. Mas, se eu tirar um pré-molar aqui, deixa eu tirar no slide, deixa eu achar aqui e tirar no slide, vai ficar legal de explicar. Se eu tirar um pré-molar aqui, tudo bem eu fazer uma mecânica em que metade desse espaço seja preenchido por retração de caninos incisivos, metade do espaço seja preenchido por mesialização de pré e molares. Concorda? O molar vai finalizar em classe 3, mas tudo bem numa situação como essa, desde que o canino termine em classe 1. Sempre, sempre, sempre o canino tem que terminar em classe 1. Os molares, em casos de atípicos, né, casos de exodontia, às vezes vão terminar de classe 2 ou classe 3. Porém, e se eu tiver uma situação como essa outra aqui, em que o meu molar e meu pré-molar já estão de classe 3 e eu quero tirar o primeiro pré para retrair canino incisivos para corrigir essa classe 3. Numa situação como essa, chances são que seu paciente tenha até um perfil esquelético pior, mas eu ainda consigo, nesse caso, com auxílio de mini implante, fazer essa retração do canino incisivos e dar um bom encaixe para o meu paciente. Eu não preciso necessariamente fazer ortognática para corrigir a mordida dele ou dela, mas vai chegando um ponto assim, você falou dos limites, né, entre compensar ou fazer ortognática. Se eu tiver o recurso do mini implante disponível, tiver alguém para instalar para mim, você não precisa nem saber instalar, desde que você entenda como fazer a mecânica e arrume alguém para instalar para você. Se você tiver essa possibilidade, você consegue pegar um caso como esse e tratar ortodonticamente, sem ortognática, desde que seu paciente não se incomode com o perfil. Se ele se incomodar, é mais fácil deixar o premolar e, e fazer ortognática, que na ortognática, manipulando as bases ósseas, os dentes se encaixam em classe 1. Mas, enfim, o que eu quero dizer é, o limite entre quando que eu vou mandar o paciente para ortognática, quando que eu vou tratar compensatoriamente. Vai mandar para ortognática se, principalmente, ou quase que exclusivamente, o paciente tiver queixa de face, queixa de perfil. Porque a ortodontia por si só não mexe no perfil do paciente. É mínimo, a gente mexe um pouquinho em lábio só. Agora, se meu paciente não tem queixa de perfil e aceita um bom encaixe dentário simplesmente, tudo certo eu tratar ele com ortodontia. Às vezes eu vou precisar associar mini implante a essa situação. Certinho? Deixa eu ver aqui. Repete a dica. Joevany, a dica de colagem, né? Você pode voltar um pouquinho no vídeo também que eu falo, mas em paciente classe 3, que o paciente já está chegando no início do tratamento com incisivos lingualizados, compensados, eu não colo eles antes de corrigir a classe 3, para não cruzar a mordida. Eliane, professor, mordida de topo. Posso fazer extração de 4 prés, principal queixa do paciente bicuda. Perfeito, perfeito. Era o gancho que eu precisava para a gente falar da última indicação aí de exodontia na ortodontia. Bora ver? A famosa extração de 4 prés. Deixa eu achar o slide que eu quero aqui. Eu vou mostrar para vocês, exemplificado no esqueminha bonitinho, caso de extração de 4 pré-molares, que é a nossa terceira indicação aí para exodontia por motivos ortodônticos. Quem sabe me dizer as características do paciente que nos levam à exodontia de 4 prés? Tem algumas características.
E a gente vai anotar elas aqui para vocês. Vamos lá? Para fechar, hein? Então, terceira indicação, classe 1 bilateral, biprotruso, sem selamento labial. Essa aqui, este aqui, é o caso em que a gente faz extração de 4 pré-molares. Como assim, Matheus? Olha o Guilherme. Eu vou sumir da tela rapidinho para vocês poderem ver o esquema aqui, tá? Olha o Guilherme. Guilherme era um paciente que, olhando pela tela aí, a gente consegue ver que tem uma certa projeção de incisivos. A gente até poderia considerar como uma característica dele, mas qual que era o problema principal? Mordida encaixada em classe 1, beleza. Os incisivos um pouco projetados, mas aceitável. Qual que era o problema principal? Ele não tinha selamento labial. Mesmo que os incisivos fossem só um pouco projetados para frente, não fosse aquela coisa extremamente exagerada, ele não fechava a boca. Ele precisava forçar para fechar. Numa situação como essa, veja bem, se ele fosse classe 1, bilateral, e só tivesse os incisivos projetados, sem problema para ficar de lados fechados, não tem necessidade de extração. Mas, quando o paciente tem essa dificuldade de selamento labial, porque os incisivos estão atrapalhando, aí a gente já começa a pensar em sim extrair pré-molares para poder fazer o seguinte: fazer a retração de caninos incisivos. Aqui eu não tenho tanta preocupação com quem vai para frente, quem vai para trás, porque eu quero mesmo que metade do espaço seja preenchido pelos dentes posteriores, metade preenchido pela retração de canino incisivos. Ah, Matheus, mas eu queria muita retração anterior, porque o paciente realmente tem os incisivos muito projetados. A mesma coisa, você vai ter que ver alguma forma de controlar para que os dentes posteriores fiquem lá atrás, ou uma forma que eles andem menos para frente do que canino e incisivos vão andar para trás. Pode ser com elástico de intercuspidação nos molares e prés, pode ser colocando uma barra transpalatina superior e um arco lingual inferior, só que esse arco lingual também não pode tocar nos incisivos, né? Porque os incisivos vão retrair. Enfim, pode ser com mini implante também. Mas quanto mais você quiser retração ao invés de mesialização posterior, você vai ter que se preocupar, sim, em manter os molares e pré mais fixados, de certa forma, na região posterior. Mas esta aqui não tem nem muito o que explicar. Só vou colocar o adendo aqui que se o paciente tiver selamento labial passivo, eu estou aqui no resumo. Se o paciente tiver selamento labial passivo, não necessariamente tem necessidade de extrair os prés para retrair e lingualizar incisivos. Pode ser apenas uma característica do paciente. E assim a gente define aí a indicação, o momento de fazer extração em paciente classe 1, bilateral, biprotruso. Ele ou ela não pode ter selamento labial. Vou até deixar em vermelhinho aqui para reforçar esse importante detalhe. Vamos ver se faltou mais alguma indicação? Eu tenho, um, eu tenho uma aula aqui de extrações que eu tinha um resumo das indicações, mas eu não quis me prender a ele para a gente conseguir construir nesse raciocínio aqui. E assim, vamos fazer o resumão para fechar? Vocês querem um resumão? Recapitular em um minuto tudo que nós vimos aqui hoje? Diz aí se vai ficar bom assim. Se vocês falarem que querem ver, eu já coloco aqui na tela. Ih, ninguém quer ver nada.
Essa aula vai ficar salva, eu quero deixar registrado aqui o resumão. Vamos lá, o resumão. Eu aprendi que, didaticamente falando, a gente faz uma recapitulação ao final da aula para ficar gravado. É o famoso, se tiver alguma coisa para você levar dessa aula, é isso aqui que eu vou falar agora. Aí até quem não está prestando atenção vai prestar atenção e aprender alguma coisa. Então, nesse vídeo, a gente viu aí quando extrair dente por motivo ortodôntico, sendo três principais indicações. Um, falta de espaço severa, quando eu tenho praticamente um dente inteiro fora do arco, pelo menos. E aí anotamos os seguintes detalhes. Se um dente basicamente substitui o outro, não tem que preocupar com o perfil, porque os incisivos não vão mudar de lugar. Se você quer um parâmetro, a falta de espaço vai ser maior que 6, 7 milímetros, e quase sempre a gente extrai o dente mais perto do problema, da falta de espaço. Mas você tem sempre que verificar relação de caninos e linha média dentária. Segunda indicação, classe 2 ou 3 meia ou maior que isso, sendo uma classe, no caso da classe 2, aquele paciente com um alinhamento pescoço normal, ou seja, o queixo não é grudado no pescoço, não tem deficiência mandibular. Existe uma projeção de lábio superior nesse paciente para aceitar um pouco de retração e os incisivos superiores estão vestibularizados. Geralmente é aquele caso que eu também me beneficio da extração, podendo melhorar a inclinação dos incisivos. No caso da classe 3, mandíbula muito projetada, lábio inferior muito projetado e, ocasionalmente, incisivos inferiores vestibularizados. Vou repetir aqui, ó, Silvia, aquilo que você perdeu, não sei se já voltou aí para ver. Se meu paciente classe 3 chegou compensado, ou seja, com incisivos inferiores lingualizados, o que eu faço? Para não cruzar a mordida, eu não colo os incisivos inferiores até que eu tenha a completa correção da classe 3. Eu deixo para até alinhar esses incisivos só no final. Por quê? Porque senão fatalmente eles vão acabar cruzando para alinhar, porque não tem espaço. Lembra que uma das indicações de como ganhar espaço em ortodontia é distalizando os dentes posteriores? Este é o exemplo claro disso. Eu vou precisar distalizar caninos pré-molares, corrigindo a classe 3, para conseguir alinhar os incisivos sem que eles tenham uma projeção, sem que eles vestibularizem e a mordida cruze. Terceira indicação, classe 1 bilateral, biprotruso e sem selamento labial passivo. Se tiver selamento labial passivo, mesmo que haja biprotrusão, pode ser considerado apenas uma característica do paciente e está tudo bem. Às vezes não vai precisar nem de ortodontia, dependendo de como a arcada do paciente estiver alinhada e bem encaixada. Dúvidas, dúvidas? Diego Melder. Fala, Diego. Desvio de linha média, exo do lado oposto? Cara, quase sempre, assim, numa situação. Vamos lá, tem que analisar caso a caso, aquela velha história, mas se eu tenho falta de espaço severa de um lado e a linha média tem que ir para o outro lado, via de regra vai sim fazer sentido extrair do lado oposto. Mais alguma dúvida? Deixa eu ver aqui. Agora que eu vi aqui que vocês falaram, faz o resumo, faz o resumo. Sim, 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 legal, legal. Então, gente, se tiver mais alguma pergunta, manda aí. Essa aula, repetindo para quem chegou depois, só para contextualizar, a ideia, até por sugestão dos alunos da mentoria, é fazer um encontro desse aqui, com algum tema para uma aula rápida, mais objetiva, direto ao ponto, sobre alguma questão da ortodontia, alguma dúvida, algum tema. E a ideia é fazer toda terça à noite. Ela vai ser aberta, mesmo quem não é da mentoria vai poder assistir ao vivo, mas acabou ao vivo, vai ser disponibilizado só para quem é da mentoria. Ok? Então, assim, a gente dá oportunidade para todo mundo que quiser aprender aqui com a gente. Mas, claro, os mentorados têm que ser xodozinho, né? A gente tem que privilegiar. Valeu?
Gostaram? Depois eu vou pegando o feedback de vocês no Instagram e lá no grupo para saber. Qualquer sugestão é bem-vinda. Aqui é a primeira vez, veio a ideia, eu quis fazer logo para não deixar passar e não ficar colocando empecilho demais. Tipo, será que eu faço assim? Será que eu faço assim? Tem que ter isso, tem que ter aquilo. Eu quis abrir aqui a câmera e passar para vocês uma resposta sobre alguma dúvida que via de vai e volta chega até mim, vindo de alunos, vindo do pessoal do Instagram, etc. Espero que tenha sido um formato legal. A Silvia falou que gostou e bom demais, Silvia. Você foi uma das pessoas que incentivou isso aqui, hein? Valeu. Que bom que valeu a pena para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e boa noite.